Livro Generais da Oração, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi profundamente impactado pelas ministrações de George Whitefield, tornando-se inclusive um contribuinte financeiro dos seus projetos e aliado nas campanhas de avivamento. Whitefield passou a ensinar a Bíblia para Franklin e a passar longo tempo com ele. Muitas pessoas não estão conscientes dessa amizade que houve entre os dois. Franklin se tornou o principal propagandista do avivamento que ocorreu através da imprensa enquanto Whitefield esteve na América. O grande jornalista usou sua influência para espalhar as notícias sobre as cruzadas nas colônias no início dos anos 1740. Essa relação de amizade durou até a morte de Whitefield em 1770. Franklin descreve no seu jornal a rotina das reuniões de Whitefield na América. Abre aspas. Quinta-feira, o reverendo Whitefield partiu de nossa cidade, acompanhado de 150 pessoas a cavalo, com destino a Chester, onde pregou para 7.000 ouvintes, mais ou menos. Sexta-feira, pregou 2 vezes em Williamstown para quase 5.000 pessoas. No sábado, em Newcastle, pregou para cerca de 2.500 pessoas. E na tarde do mesmo dia, em Christiana Bridge, pregou para quase 3.000 pessoas. No domingo, em White Clay Creek, pregou 2 vezes, descansando 1h30 entre os sermões, para 8.000 pessoas, das quais cerca de 3.000 delas tinham vindo a cavalo. Choveu a maior parte do tempo, porém todos se conservaram em pé ao ar livre. Fecha aspas. Um testemunho do avivamento. Franklin confessou que muitas vezes ia ouvir George Whitefield porque podia vê-lo arder diante dos seus olhos. O maior dos pregadores ingleses, Dr. Martyn Lloyd-Jones, insiste, abre aspas, a pregação é a teologia precedente de alguém que está em chamas. Digo outra vez que o homem que consegue falar sobre essas coisas desapaixonadamente não tem nenhum direito de estar no púlpito e este não lhe deve ser permitido. Qual é o principal objetivo da pregação? Gosto de pensar que é este: dar aos homens e mulheres uma sensação de Deus e da sua presença. O bispo William Quayle, falando sobre um certo líder, disse: ele está no centro de um círculo cujas bordas são de fogo. A glória o envolve. Ele é o prisioneiro da majestade. O Dr. George W. Peters disse: Deus, a igreja e o mundo estão procurando homens com o coração em chamas, corações cheios do amor de Deus, cheios de compaixão pelos males da igreja e do mundo, cheios de paixão pela glória de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo e pela salvação dos perdidos. Creio que foi isso que atraiu Benjamin Franklin. Whitefield literalmente pregava em chamas. T. DeWitt Talmage escreveu: acima de todos os outros desejo, queremos o fogo santo de Deus queimando no coração dos homens, estimulando seus cérebros, impulsionando as suas emoções, penetrando em suas línguas, brilhando em suas fisionomias, vibrando em suas ações, expandindo o seu poder intelectual e fundindo todo o seu conhecimento, lógica e retórica em um riacho chamejante. Permitamos que este batismo desça e milhares de nós, que até hoje não passamos de ministros comuns ou fracos, que poderiam facilmente desaparecer da memória da humanidade, nos tornemos, então, poderosos. Registros do avivamento. Dali Moore conta que a Gentleman Magazine, revista de cavalheiros, numa reportagem das reuniões de Whitefield, afirmou que o seu auditório cobria 3 acres, cerca de 4.047 metros quadrados.
Outro periódico descreveu uma de suas congregações como uma prodigiosa concorrência e outros contemporâneos, em geral, utilizavam-se das expressões muito numerosa e uma multidão inumerável. Até seus oponentes deixaram testemunho sobre essa questão. Dellimore menciona que o Dr. Trapp, proeminente clérigo de Londres, fez referência às imensas multidões tão embriagadas de entusiasmo que corriam loucamente atrás dele. E o Thomas Church afirmou: não se pode nem imaginar que ele conheça todos os que comparecem às suas reuniões de 30, 50 ou 80 mil pessoas. William Cooper escreveu uma matéria de jornal em Boston em novembro de 1741. Os tempos apostólicos parecem ter voltado a nós, tal a manifestação do poder e da graça do Espírito Divino que tem havido nas reuniões do seu povo, e tais os testemunhos que ele tem dado à palavra e do Evangelho. Lloyd Jones diz em seu livro Pregação e Pregadores que se não houver poder, não existe pregação. A verdadeira pregação é, numa análise final, a atuação de Deus. Não é apenas um homem pronunciando palavras, é Deus fazendo uso dele. George Marden conta em seu livro Jonathan Edwards que em 1740, meio ano depois da visita inicial de George Whitefield, Franklin celebrou o avivamento contínuo numa reportagem em seu The Pennsylvania Gazette, dizendo: a alteração do fato da religião aqui é totalmente surpreendente, ele reportou. Murden diz que Franklin gostava de contar a história de que, quando estava ouvindo um dos sermões de Whitefield, determinara não dar nenhuma oferta, mas depois de várias investidas do pregador sobre o orfanato, ele não somente esvaziou o bolso, como também pediu um pequeno empréstimo ao seu companheiro para que pudesse dar mais tarde. Durante um dos sermões de Whitefield, Franklin caminhou para trás até onde pudesse ouvir claramente, e a distância foi aproximadamente de 152 metros além da multidão. Ele estimou que 45 mil pessoas teriam sido capazes de ouvir isso. Isso convenceu Franklin de que eram verdadeiras as notícias de Whitefield, de que Whitefield conseguia falar para 25 mil pessoas ao ar livre, numa única reunião. A amizade entre os dois se aprofundou, tornando Franklin um porta-voz do avivamento naqueles dias. Uma lógica demolidora. Martin Lloyd Jones usa uma lógica demolidora, prodigiosa, para combater aqueles que rotulam essas manifestações como sendo provenientes do diabo. E é o que muitas pessoas dizem ainda hoje. Dizem que tudo é obra do diabo, mas há problemas insuperáveis com essa teoria. E aqui estão alguns deles. Por que começaria o diabo subitamente a fazer esse tipo de coisa? Que objetivo poderia haver em fazer isso? Aqui está a igreja, num período de sequidão e de aridez. Por que iria o diabo subitamente começar a fazer algo que chama a atenção à religião e ao Senhor Jesus Cristo? Penso que os próprios resultados de um avivamento excluiriam totalmente a possibilidade de o mesmo ser uma obra do diabo. O resultado principal de um avivamento é que milhares de pessoas são convertidas ao Senhor Jesus Cristo e tornando-se verdadeiros cristãos. Lloyd Jones segue argumentando que em tempos de avivamento as igrejas tornam-se muito pequenas devido ao grande número de conversões e novas igrejas precisam ser construídas. Homens e mulheres lotam-nas e oferecem-se para o ministério. O evangelho se espalha de maneira assombrosa. Lloyd Jones então pergunta: é viável que o diabo fosse fazer algo que resultasse nisso? Se isso é obra do diabo, então o diabo é um tolo consumado. Ele está aumentando o reino de Deus e de Cristo. Ele está trazendo pessoas à salvação. Ele está operando contra si mesmo.